Meu melhor amigo roubou minha noiva e meu projeto de vida. Meu nome é Lucas, e se a vida fosse um filme, eu teria sido o protagonista daquele drama clichê onde o mocinho perde tudo de uma vez só. A mocinha, o melhor amigo e o sonho que dava sentido à sua existência. Só que, na minha história, a dor não vinha com trilha sonora melancólica ou closes em câmera lenta. Veio crua, real, e com o gosto amargo da traição perpetrada pelas duas pessoas que eu mais amava e confiava neste mundo. Amanda, minha noiva, e Bruno, meu irmão de outra mãe. Bruno e eu éramos inseparáveis desde o tempo em que nossos joelhos eram eternamente ralados de tanto jogar bola na rua de paralelepípedos do nosso bairro. Dividimos o primeiro porre de cerveja barata, as primeiras paixões platônicas, os segredos mais cabeludos da adolescência. Ele era o extrovertido, o cara popular, com uma lábia que encantava qualquer um. Eu era o mais introspectivo, o sonhador, o nerd com ideias que, segundo Bruno, um dia nos deixariam ricos. Ele seria meu padrinho de casamento, o primeiro a segurar meus filhos no colo, o sócio com quem eu construiria um império. Pelo menos, era o que eu pensava. Amanda surgiu na minha vida como um raio de sol. Conheci-a num café perto da faculdade, onde eu passava horas debruçado sobre os cadernos de programação, e ela, com seus livros de design gráfico e um sorriso que iluminava o ambiente. Foi conexão instantânea. Em pouco tempo, estávamos namorando, e em 2 anos, o pedido de casamento, num balão, ao nascer do sol, um dos poucos gestos extravagantes que meu orçamento de empreendedor iniciante permitiu. Ela era minha musa, minha maior incentivadora, a pessoa que acreditava em mim mesmo quando eu duvidava. E o projeto? O projeto era minha alma em forma de código. Uma plataforma de educação personalizada baseada em inteligência artificial, que eu chamei de Sofia, em homenagem à sabedoria, e, secretamente, a Amanda, minha Sofia particular. Passei 3 anos da minha vida desenvolvendo Sofia, noites em claro, finais de semana trancado no meu pequeno escritório improvisado no quarto, alimentado por café e pela visão de revolucionar a forma como as pessoas aprendiam. Bruno, claro, estava a par de tudo. Eu compartilhava cada avanço, cada linha de código promissora, cada dificuldade. Ele se mostrava entusiasmado, dava sugestões, dizia que quando Sofia decolasse, ele seria meu braço direito no marketing e nos negócios. Eu, cego pela amizade, via nele um parceiro, um aliado. Os preparativos para o casamento com Amanda estavam a todo vapor. Data marcada, igreja reservada, a lista de convidados quase finalizada. Bruno, como esperado, era presença constante. Ajudava Amanda a escolher detalhes da decoração, opinava sobre o buffet, acompanhava-a em degustações. É para garantir que tudo saia perfeito para o meu melhor amigo, ele dizia, com aquele sorriso que eu, idiota, achava tão sincero. Amanda parecia encantada com a dedicação dele. O Bruno é um amor, né, vida? Tão prestativo. Sorte a sua ter um amigo assim. Sorte. Que ironia macabra. Comecei a notar algumas coisas estranhas, pequenos sinais que, na época, eu atribuía ao estresse pré-casamento ou à minha própria paranoia. Amanda e Bruno trocavam olhares que pareciam durar um pouco mais do que o necessário. Riam de piadas internas que eu não entendia. Ele começou a ligar para ela com mais frequência, com a desculpa de resolver pendências do casamento. Ela passava horas no celular com ele, sussurrando, e quando eu perguntava, dizia que era surpresa para mim. Bruno, por sua vez, começou a se interessar demais pelos aspectos técnicos mais refinados do Sofia, fazendo perguntas específicas sobre o algoritmo de personalização, sobre a arquitetura do banco de dados, coisas que antes ele classificava como grego para mim. Mas eu estava tão imerso no desenvolvimento final, tão focado no casamento, que ignorei esses alarmes silenciosos. A descoberta da traição não veio como um raio em céu azul. Veio como um daqueles pesadelos lentos, onde você percebe que está caindo, mas não consegue acordar. Foi numa terça-feira chuvosa, há exatas 3 semanas do casamento. Eu tinha saído mais cedo do meu trabalho de meio período, que ajudava a pagar as contas enquanto Sofia não decolava, para fazer uma surpresa para Amanda. Comprei flores, o chocolate favorito dela. Cheguei em casa mais cedo, e a encontrei, ou melhor, não a encontrei. O apartamento estava silencioso, vazio. Estranho, ela deveria estar em casa. Liguei para o celular dela. Caixa postal. Tentei Bruno. Caixa postal. Uma sensação ruim começou a se instalar no meu peito. Foi então que vi, sobre a mesa da cozinha, um folheto de um hotel fazenda charmoso, nos arredores da cidade. Um lugar que Amanda sempre sonhou em conhecer. E, ao lado do folheto, um bilhete amassado, quase escondido debaixo de uma fruteira. A caligrafia era inconfundível. Era de Bruno. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana romântico, minha linda. Vai ser nosso segredinho. Nosso segredinho. As palavras dançavam na minha frente, turvando minha visão. Senti o sangue gelar nas veias, o ar faltar nos pulmões. Não podia ser. Minha Amanda. Meu Bruno. Juntos. Peguei as chaves do carro, o buquê de flores esquecido sobre a mesa, e dirigi como um louco até o tal hotel fazenda,
uma esperança insana lutando contra a certeza terrível que se formava em mim. E lá estavam eles, na varanda de um dos chalés mais afastados, abraçados, trocando beijos que não deixavam margem para dúvidas. A cena era idílica, o pôr do sol tingindo o céu de laranja, o cheiro de mato molhado, e os dois pombinhos alheios ao mundo. Alheios à minha dor, à minha presença. Por um instante, pensei em invadir, em gritar, em quebrar tudo. Mas uma fúria fria, paralisante, tomou conta de mim. Dei meia volta, entrei no carro e dirigi de volta para a cidade, o coração em 1000 pedaços, a mente um turbilhão. A confrontação com Amanda, naquela mesma noite, foi patética. Ela chorou, negou no início, depois confessou tudo entre soluços. Disse que aconteceu, que não sabia como evitar, que o Bruno era tão presente, tão decidido. Decidido a roubar a noiva do melhor amigo, ela quis dizer. Expulsei-a de casa, do apartamento que dividíamos, do futuro que havíamos planejado. As alianças, que ela ainda usava, foram atiradas na minha cara antes que ela saísse batendo a porta. No dia seguinte, fui atrás de Bruno. Encontrei-o no pequeno escritório que ele havia alugado recentemente para tocar seus projetos de marketing. Ele me recebeu com um cinismo que me revirou o estômago. E aí, campeão? Soube que a casa caiu para você e para Amanda. Que pena! Pena, Bruno. Minha voz era um fio. Você roubou minha noiva, seu desgraçado. Ele riu. Uma risada fria, sem humor. Roubei. Que exagero, Lucas. A Amanda veio por livre e espontânea vontade. Ela percebeu que eu podia oferecer mais. Mais ambição, mais futuro. Coisa que você, com esse seu projetinho Sofia, nunca ia conseguir. E então, a segunda punhalada. A mais profunda, talvez. Falando no Sofia, ele continuou, com um brilho triunfante nos olhos. Queria te agradecer. Aquela sua ideia do algoritmo de personalização. Genial. Eu fiz algumas melhorias, claro. Dei uma roupagem mais profissional, uma estratégia de mercado mais agressiva. E adivinha? Consegui um investidor. Lançaremos o Evolumind no mês que vem. Vai ser um estouro. Evolumind. Era o Sofia. Com outro nome, com a cara de pau dele estampada no logo. Ele não só havia roubado minha noiva, mas também meu projeto de vida, a única coisa que me restava. Não sei onde arranjei forças, mas não desabei ali, na frente dele. Apenas o encarei, a dor da traição se misturando a um ódio gelado que eu nunca pensei ser capaz de sentir. Você é um lixo, Bruno, foi tudo que consegui dizer. Um lixo humano. E você vai pagar por isso. Ele apenas sorriu, arrogante. Boa sorte com isso, Lucas. Enquanto você chora suas mágoas, eu estarei construindo meu império. Com a sua ex-noiva e a sua ex-ideia. Os meses que se seguiram foram um mergulho no fundo do poço. Perdi Amanda, perdi meu melhor amigo, perdi meu projeto. Cancelei o casamento, enfrentei a pena e os olhares curiosos de amigos e familiares. Entrei em depressão. Larguei o emprego de meio período. Passei dias trancado em casa, remoendo a traição, a humilhação, a sensação de ter sido completamente aniquilado. O Sofia, ou melhor, o Evolumind, foi lançado com estardalhaço. Bruno e Amanda estampavam as colunas sociais como o casal de empreendedores do momento. E eu era apenas a sombra do que fui. Mas, um dia, olhando para o meu reflexo no espelho, um homem mais magro, com olheiras profundas e um olhar vazio, algo estalou dentro de mim. Uma fagulha minúscula, quase imperceptível, de teimosia, de orgulho ferido. Eles não iam me destruir. Eles podiam ter roubado meu presente, mas não roubariam meu futuro. Peguei um caderno velho, uma caneta. E, com as mãos trêmulas, comecei a rabiscar novas ideias, novos algoritmos, novas possibilidades. A dor ainda estava lá, latejante. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia também um vislumbre de esperança. Não. Era algo mais forte. Era o prenúncio de uma longa e árdua jornada de reconstrução. E, quem sabe, um dia, de um acerto de contas. Eu vou me reerguer, prometi para o meu reflexo. E um dia, Bruno, um dia você vai se lembrar do meu nome. E não vai ser com um sorriso no rosto. Anos se passariam. Anos de luta silenciosa. E eu mal podia esperar pelo dia em que o destino nos colocaria frente a frente novamente. Claro, roteirista. A parte 1 nos deixou com Lucas no fundo do poço, mas com uma promessa de vingança e superação. A ironia do destino de ter o futuro do Bruno nas mãos é o tipo de clímax que o público do Reddit ama. Que comece a ascensão do Lucas e o acerto de contas. Os anos que se seguiram à traição de Bruno e Amanda foram um borrão de luta, aprendizado e uma teimosia que beirava a obsessão. A dor inicial, lancinante e paralisante, deu lugar a uma chama fria de determinação. Eles não me venceriam. Mudei de cidade, para um grande centro tecnológico, buscando um recomeço longe das sombras do meu passado.
Os primeiros tempos foram de vacas magérrimas. Trabalhei como programador freelancer em projetos obscuros, comia miojo no café da manhã, almoço e jantar, e dividia um apartamento minúsculo com outros 3 desconhecidos. Cada linha de código que eu escrevia, cada noite em claro debruçado sobre novas linguagens de programação, era um tijolo na reconstrução da minha autoestima e, secretamente, na arquitetura da minha vingança. Paralelamente aos freelas que pagavam as contas, comecei a desenvolver uma nova ideia, um projeto ainda mais ambicioso que o Sofia. Uma plataforma de análise de dados para o mercado de energias renováveis, usando uma arquitetura de inteligência artificial que eu vinha aprimorando em silêncio. Chamei-o de Helios. Diferente do Sofia, que eu ingenuamente dividi com Bruno, o Helios era meu segredo, meu laboratório particular de resiliência. Enquanto eu me afogava em trabalho e estudo, as notícias do casal de empreendedores do momento, Bruno e Amanda, chegavam a mim como ecos distantes e cada vez mais dissonantes. O Evolumind, a cópia descarada do meu Sofia, teve um lançamento barulhento, impulsionado pelo carisma fabricado de Bruno e por uma rodada inicial de investimento que, soube depois, ele conseguiu mais na base da lábia do que da solidez do projeto. Mas a falta de profundidade técnica, a ausência da minha paixão e da minha visão inovadora, começaram a cobrar seu preço. O Evolumind estagnou, não evoluiu, e em menos de 2 anos, tornou-se apenas mais uma startup fracassada no cemitério das boas ideias mal executadas. O relacionamento de Bruno e Amanda, construído sobre a traição e o oportunismo, também não resistiu à pressão do fracasso. Soube, por um antigo colega de faculdade, que eles se separaram de forma litigiosa, trocando acusações e dividindo as migalhas do que sobrou do império que nunca existiu. Amanda, aparentemente, percebeu que o homem decidido e com visão que ela escolheu era, na verdade, um castelo de cartas. E Bruno, sem o meu cérebro para sustentar suas ambições e sem o glamour do empreendedor de sucesso, voltou a ser apenas o Bruno. Um cara com uma lábia cada vez menos convincente e uma longa lista de fracassos no currículo. Eu, por outro lado, vi o Helios ganhar tração. Consegui um pequeno investimento anjo de um professor que acreditou no meu potencial. A plataforma começou a chamar a atenção de grandes players do setor de energia. Em 5 anos, a Helios se tornou uma referência, uma empresa sólida, inovadora, com um crescimento que surpreendeu até a mim mesmo. Fui convidado para ser sócio e diretor de novos projetos na Enertech Solutions, a maior empresa de tecnologia para o setor de energia da América Latina, que acabou adquirindo a Helios por uma cifra que me permitiria viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas eu não queria conforto. Eu queria continuar construindo, inovando. E, quem sabe, um dia, ter a chance de olhar nos olhos de Bruno e ver o reconhecimento do seu erro. Esse dia chegou de forma mais irônica e inesperada do que eu poderia ter planejado. Numa manhã de terça-feira, minha secretária, a eficiente Dona Marlene, entrou na minha sala com a programação das entrevistas da semana para uma vaga de analista de mercado no meu departamento. Passei os olhos pela lista de candidatos e um nome me fez gelar o sangue, e ao mesmo tempo, sentir um arrepio de antecipação quase sádica. Bruno Almeida Prado. Não podia ser. O mesmo Bruno. Verifiquei o currículo anexado. A foto 3x4 desbotada não deixava dúvidas. Era ele. Mais velho, um ar cansado, mas inconfundivelmente ele. O currículo era uma colcha de retalhos de consultorias autônomas, projetos de curta duração, claro, a menção inflada e mentirosa do sucesso do Evolumind como CEO e fundador. Pedi à Dona Marlene para confirmar a entrevista dele para a sexta-feira seguinte, às 10 horas. E fiz um pedido especial, que a entrevista fosse conduzida exclusivamente por mim, sem a presença de outros gerentes ou do RH. Ela me olhou com uma curiosidade discreta, mas não questionou. Passei os dias seguintes numa mistura de ansiedade e uma calma sinistra. O que eu faria? O humilharia? O confrontaria? Ou apenas o observaria se afogar na própria mediocridade? Sexta-feira, 10 da manhã. Eu estava na minha sala, ampla, com uma vista panorâmica da cidade, o tipo de sala que Bruno, em seus delírios de grandeza, sempre sonhou em ter. Dona Marlene anunciou pelo interfone. Doutor Lucas, o senhor Bruno Prado chegou para a entrevista. Peça para ele entrar, por favor, respondi, a voz firme, o coração estranhamente calmo. A porta se abriu e ele entrou. Hesitante, olhando ao redor com um misto de admiração e nervosismo. Estava mais magro, os ombros um pouco curvados, o terno, claramente não de grife italiana, um pouco amassado. Ele ainda não tinha me visto, pois eu estava de costas para a porta, observando a paisagem urbana. Bom dia, senhor Prado, presumo, falei, virando-me lentamente na minha cadeira de couro. O momento em que os olhos dele encontraram os meus foi impagável. Vi o reconhecimento, o choque, o pavor se instalando em suas feições como uma máscara de cera derretendo. A cor sumiu de seu rosto. Ele abriu a boca, fechou, tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu. Lucas, ele gaguejou, como se estivesse vendo um fantasma. Sim, Bruno. Surpreso, sorri, um sorriso que não tinha nada de amigável. Por favor, sente-se.
Temos uma entrevista para conduzir, não é mesmo? Ele desabou na cadeira à minha frente, parecendo ter envelhecido mais 10 anos naquele instante. A entrevista foi uma obra-prima de tortura psicológica sutil e profissionalismo impecável. Perguntei sobre suas experiências anteriores, sobre o Evolumind. Ele gaguejava, suava frio, tentava justificar o fracasso com desculpas esfarrapadas sobre o mercado instável e sócios incompetentes. Interessante, comentei, folheando o currículo dele com um ar pensativo. Aqui diz que o Evolumind era uma plataforma de educação personalizada baseada em inteligência artificial. Uma ideia bastante promissora, na sua concepção original. O que, na sua opinião, levou ao insucesso de um projeto com tanto potencial? Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Falta de investimento contínuo. E talvez a equipe técnica não fosse tão qualificada quanto deveria. Entendo, prossegui. Ética e propriedade intelectual são valores importantes para a Enertec, Sr. Prado. Como o senhor lidaria com uma situação onde descobrisse que um colega, ou pior, um sócio, estivesse se apropriando indevidamente de ideias que não são dele? Bruno ficou branco como papel. Eu prezo pela honestidade, sempre. Ele conseguiu balbuciar. A entrevista continuou por mais uns 20 minutos, um balé macabro onde eu era o maestro e ele, a marionete quebrada. Ao final, levantei-me. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Prado. Entraremos em contato caso seu perfil seja selecionado para as próximas etapas. Estendi a mão para ele, um gesto formal, distante. Ele apertou minha mão, os dedos frios e úmidos. Havia um desespero mudo em seus olhos, uma súplica silenciosa por misericórdia, ou talvez, por um passe livre para o passado. Quando ele já estava na porta, quase saindo, eu o chamei. Bruno. Ele se virou, a esperança ressurgindo brevemente em seu rosto. Só por curiosidade, continuei, o tom casual. A Amanda, como ela está? Ele baixou os olhos. Nós não estamos mais juntos. Há muito tempo. Imagino, respondi. Traição e fracasso não costumam ser bons alicerces para um relacionamento duradouro, não é mesmo? Ele não respondeu. Apenas saiu, a cabeça baixa, a personificação da derrota. Claro que ele não foi contratado. Sua performance na entrevista foi patética, e seu histórico, uma piada. Alguns dias depois, ele me ligou, o número pessoal, que eu imaginei que ele ainda tivesse. Não atendi. Mandou mensagens desesperadas, pedindo uma segunda chance, dizendo que cometeu erros, mas aprendeu. Ignorei todas. A vingança, para mim, não foi sobre destruir Bruno. Ele já havia feito isso sozinho. Foi sobre a minha própria redenção. Sobre provar, para mim mesmo, que eu era capaz de me reerguer do fundo do poço, de transformar a maior dor da minha vida no meu maior triunfo. Hoje, olho para trás e vejo que a traição de Bruno e Amanda, por mais brutal que tenha sido, foi o catalisador que eu precisava para me tornar quem sou. Eles roubaram uma noiva e um projeto, mas me deram, sem saber, a força e a motivação para construir algo muito maior, muito mais significativo. O fracassado aqui, Bruno, não sou eu. Nunca fui. E quanto ao seu futuro? Bem, como diretor de novos projetos da maior empresa do setor, posso te garantir uma coisa, ele não será aqui. E isso, meu caro ex-melhor amigo, é o mais próximo de um obrigado que você jamais receberá de mim.